E nós vamos então agora aos destaques do seu jornal O Dia, líder em credibilidade há 73 anos, Natanael, com os destaques do seu jornal O Dia. É isso, Magela. Ainda falando de eleições, viu? A manchete da edição desta terça-feira do jornal O Dia traz detalhes sobre eleições. Eleições alteram composição da Assembleia Legislativa e devem levar governo a promover reforma. 2 deputados estaduais foram eleitos para os cargos de prefeito e vice-prefeito e terão que renunciar o mandato no parlamento estadual. Pablo Santos foi eleito prefeito de Picos, Jeová Alencar o vice-prefeito de Teresina. Com isso, Simone Pereira, do MDB, assume como deputada titular e Gessivaldo Isaías, do Republicanos, também assume como deputado titular na Assembleia Legislativa. E toda essa movimentação, vou pedir até o comentário do João Magalhães, já traz uma projeção de alteração não só na Assembleia Legislativa, mas no próprio secretariado, né, no secretariado do governador Rafael Fonteles. Isso mesmo, Nathan. Na verdade, o resultado das urnas traz uma mensagem, obviamente, e o governador sabe que agora é hora de refletir, né, sobre esse resultado e como ele vai promover mudanças, promover ajustes para deixar o governo com a cara, né, seu grupo, né, com a cara, enfim, os espaços relacionados ao resultado das últimas eleições. A gente tinha 4 suplentes de deputados estaduais que foram candidatos, todos foram derrotados, né? Varton Lacerda, Oliveira Neto, Marcos Vinícius Calume, assim como também tem alguns suplentes que eu estou esquecendo no momento, mas também teve a derrota do Dr. Hélio, né, candidato lá em Parnaíba. Permanecerão aí, o Dr. Hélio, no caso, permanecerá na Assembleia Legislativa. Em relação aos suplentes, é preciso ver como de fato o governador vai promover mudanças e ajustes no seu grupo político relacionado já ao resultado das urnas. O certo é que vai ter essa alteração, no mínimo, de 2 parlamentares, já que Simone Pereira vai ser efetivado, né? Mais um gabinete aí para o grupo do deputado Júlio César, deputado georgiano, assim como o pastor Gessivaldo Isaías volta à situação de deputado titular do mandato, já que Jeová Alencar vai precisar renunciar ao mandato de deputado. Bom, ainda por falar em Júlio César, PSD e companhia, viu? Lideranças do PSD e MDB avaliam o resultado da eleição, viu? Os 2 partidos são os que mais elegeram prefeitos no estado do Piauí, João Magalhães. PSD e MDB. O PSD elegeu 65 prefeituras e o MDB 57 prefeitos. Em terceira colocação aparece o PT, partido do governador Rafael Fonteles, com 49 prefeituras, e o Progressistas com 34. São os principais partidos do Piauí no que diz respeito a prefeitos eleitos. E a gente sabe, João, que o número de prefeitos eleitos tem um impacto também já nas articulações para 2026. Tem sim, Nathan. E aí eu chamo a atenção em relação a esses números por partidos. No PSD, o PSD foi o partido que saiu com 65 prefeitos. É uma base muito vinculada, né, aos projetos do PSD para 2026. O PSD tem uma prioridade, que é lançar Júlio César candidato ao Senado, na base do governo. Esses prefeitos, inclusive, a informação que a gente tem é de quando eles foram atraídos para o PSD, o acordo era exatamente esse. Você vem para o PSD, o partido lhe dá a estrutura, mas compensação a gente quer que você fique fechado conosco, né? Quando eu falo conosco, estou falando do deputado Georgiano Neto, que vai ser candidato a deputado federal, e Júlio César, candidato ao Senado. Então, é de fato um número interessante. E o PSD garantiu, de certa forma, Nathan, não sei se você vai concordar comigo, uma autonomia, né? Autonomia no sentido de ser um grupo muito forte, muito consolidado, né? É da base do governo, mas cresceu muito e fica, de certa forma, naquele cenário em que consegue dialogar com todo mundo. Inclusive, muitos prefeitos do PSD que foram eleitos, eles foram eleitos, né, sendo adversário do próprio governador Rafael Fonteles, como é o caso de Floriano, onde Antônio Reis conseguiu a eleição contra o Marcos Vinícius Calume, que era o candidato do PT. Já no MDB, aí a gente tem uma divisão muito grande, porque quando a gente fala MDB, a gente está falando do MDB que uma ala é vinculada ao vice-governador Temístocles, outra ala ao senador Marcelo Castro, alguns prefeitos ligados aos deputados estaduais. Então, na verdade,
57 prefeitos, mas dentro de um grupo político muito, vamos dizer assim, fragmentado, quando você olha com mais atenção. O PT consolidou um número significativo, né, 49 prefeitos, muitos prefeitos em cidades pequenas, né, eu acho que é o partido que mais conquistou ali os pequenos municípios. E o Progressistas conseguiu eleger 34 prefeitos, naquela avaliação lá por sigla. É um número que, de certa forma, dá um fôlego político para o projeto de Ciro Nogueira, né, para Ciro Nogueira pensar em viabilizar sua reeleição ao Senado. O resultado foi muito bom para ele, porque além desses prefeitos do Progressistas, ele conseguiu eleger prefeitos nas maiores cidades do estado. A gente está falando aí, por exemplo, Parnaíba, Teresina, União. São cidades em que o eleito, né, milita aí nesse campo da oposição, Natan. Bom, e mais destaques da edição de hoje: violação de sigilo e boca de urna foram os crimes mais comuns. É o balanço da Polícia Militar sobre a eleição. E ainda, BR-Obró, lei garante proteção para quem trabalha exposto ao sol. E ainda, Piauí tem 38 empresas na lista suja do trabalho escravo. Os detalhes na edição de hoje do jornal O Dia e também no portal dia.com. E informações também sobre o atropelamento na BR-316 no último domingo. O velório de vítimas é marcado por indignação. São os destaques da edição desta terça-feira do jornal O Dia. Tem mais algum destaque, João? Natan, eu queria só ressaltar essa matéria da página 2, feita aqui pelo Ezequiel Araújo, né? Eu não sei se aí tem VT sobre isso, que é a situação do Dr. Pessoa, né? Sim. O Dr. Pessoa ontem reuniu a imprensa para falar sobre o resultado das eleições. O Dr. Pessoa amargou aí um resultado que é histórico. É o prefeito candidato à reeleição que tirou 2% dos votos, né? Saiu dos 240 mil votos em 2020 para 10 mil votos em 2024. Então, ao longo de 4 anos, você vê ali o seu capital político ser reduzido a 3% do que foi 4 anos atrás. É um resultado significativo. E aí ontem ele falou o que ele pensava, né, Natan? Não sei se você esteve por lá, mas o prefeito culpou a comunicação, como a gente sempre tinha pontuado, disse que errou na escolha, que foi uma equipe que não tinha experiência, e isso acabou prejudicando a sua gestão. Criticou os aliados, disse que os aliados não pediram voto para ele. Inclusive, ontem à noite já teve uma resposta. Já teve reflexo, né? Já teve reflexo, porque ele exonerou lá um indicado do Juca Alves, né? Saad Sul. Na Saad Sul. Enfim, o doutor Pessoa fez lá um balanço e elencou os fatores que levaram a uma derrota significativa, criticando principalmente a comunicação e os seus aliados que, segundo ele, o abandonaram no processo eleitoral. João, inclusive sobre esse assunto, ontem, por curiosidade, né, eu fui fazer alguns cálculos sobre o desempenho dos partidos aliados do prefeito Dr. Pessoa. Acabei de fazer um aqui também, né? PRD, PL e Avante, a votação desses partidos somados, né, de forma total, né, a votação dos partidos na disputa proporcional chega a quase 100 mil votos, 98.843 votos. Muito significativo. Só os votos dos vereadores eleitos pelo PRD, Natan, dá 27 mil votos. Aí o que acontece, João Magalhães? O que a gente pode inferir desses números relacionando com o resultado? Os vereadores aliados do prefeito Dr. Pessoa, de fato, não pediram voto para ele. E se pediram, não conquistaram, né? Os candidatos, né? Porque assim, mesmo com toda a rejeição, se você pega esse número dos partidos aliados, quase 100 mil votos, o prefeito teve 10 mil, pouco mais de 10 mil votos. Então, aproximadamente 10% só do total de votos conquistados pelas chapas proporcionais, né? De fato, então, houve algum problema aí no meio do caminho, né? Ou não pediram voto, ou então, de fato, não conseguiram, né, convencer o eleitor desse voto casado, né? Inclusive, vamos abordar esse assunto daqui a pouquinho com o vereador Bruno Vilarinho, né, que é do PRD. Sim, e teve uma votação expressiva, né? Expressiva. Teve 7 mil votos, então 7 mil votos. 70% dos votos, da quantidade de votos que teve o doutor Pessoa. Mas, enfim, realmente é algo que a gente precisa olhar melhor, porque, de fato, a doutor Pessoa teve uma votação muito baixa,
né? Até nos meus cálculos, eu não sei se eu cheguei a falar no ar, mas nos meus cálculos eu sempre colocava ali na casa dos 18 mil. Então, na hora aparecer 10 mil, exatamente pela estrutura. Você vê que não faltou estrutura para os candidatos a vereadores, né? Os vereadores tiveram todas as condições políticas, de estrutura financeira mesmo para a campanha, para atuar, trabalhar em sua campanha. O resultado saiu, tá aí. Já o doutor Pessoa, realmente, acho que não teve um batalhão de vereadores pedindo voto para ele, não.